Bem-vindos a mais um Devaneios e desta vez com a Ana Lira. Ana, muito prazer. Igualmente, Tiago. Estás nervosa por estar Um aqui? bocadinho. É por eu ser extremamente sensual ou só porque não estás habituado a falar em público? Se calhar um Em bocadinho dos público, quer dizer, dois. também não estamos a falar em público. Ou não estás habituado a falar para câmaras? Não estou de todo. E normalmente eu fui convidada para um podcast e uma vez para um direto e praticamente exigi que me dissessem o que é que me iam perguntar para eu ter a certeza que não ia estar como estou agora. Porque Ok, mas não te faz um preocupes bocado que de vais ver confusão. que vais ficar super tranquila. O Devaneios é isso mesmo, é um podcast para Ok, nós irmos falando abertamente do que nos apetecer. Logicamente que há aqui, pronto, como se fosse bowling, punhamos aquelas coisinhas de lado para a conversa também não ir para temas que não certo. interessam nada. E vamos focar um bocadinho mais no teu tema. Pá, a primeira coisa que eu te vou dizer, que é muito interessante e provavelmente não sabes, nós temos aqui uma coisa em comum, que é ambos estudamos arquitetura A e ambos sério. saímos, não é? Para criar, para fazer as nossas coisas. Portanto, eu Que para fazer o que estou a engraçado. fazer agora e fazer negócios e criação de conteúdo, e tu, quero que digas às pessoas como é que foi essa mudança, o porquê. Olha, eu na verdade nem sequer sei porque é que fui para a arquitetura. E é curioso que isto é uma questão que se põe muitas vezes em questão de clínica, não é? De consulta, as pessoas seguem cursos, seguem áreas e não sabem muito bem porque é que vão para lá. No meu caso, provavelmente para fugir à matemática, que acabei por levar com ela o curso todo. Em arquitetura? Sim, Eu não. mas eu tive matemática, estruturas, física. Mas eu na matemática nunca tive. Eu tive, não escapou. Tive construção, não é? Mas Construção também, aí nós chamávamos de estruturas, construção no primeiro certo. ano, depois estruturas. Embora isso fosse uma mísima parte Uhum. do curso. Mas não sei, talvez porque eu tinha muitos devaneios, adorava as artes, pintava. Curiosamente, no segundo ano do meu curso, uma professora de História da Arte, naquelas pausas que o computador tem, viu uns quadros meus, levou aquilo para a Ordem apoiou algumas exposições. O dinheiro dos quadros serviu para eu tirar o curso de Desporto e Fitness, portanto, Também tiraste o curso de Desporto e Fitness? exatamente. E depois especializei-me em reabilitação. Na Faculdade de Medicina de Praga, eles abriram um género de uma pós-graduação em DNS, que é estabilização dinâmica e neuromuscular, que é irmos buscar ao bebê o equilíbrio dele e trabalhar os desequilíbrios que existem no adulto. Portanto, o percurso é muito diversificado e eu não te consigo dizer ao dia de hoje que gostei mais de um ou que gostei mais do outro. Foram Ok. todos muito importantes para mim. Mas tu neste momento não estás a fazer nada disso. Nada disso. E é por isso que estás aqui. Pois, exatamente. Então, e porquê é que estás aqui? Para as pessoas lá em casa que não te conhecem, o que é que tu fazes para as pessoas perceberem um bocadinho qual é que é a tua área neste momento, o que é que te apaixona? Sei que tu gostas muito de ajudar pessoas, tenho visto isso na Topics, não é? Tens lá uma comunidade Certo. e está-me a dar bastante gozo e orgulho ver pessoas como tu que estão lá a ajudar outras pessoas, não é? E já Tem esse vamos falar aí de propósito, não é? algumas, já vamos falar aí de alguns exemplos, até porque tenho um exemplo próprio que gostava que me ajudasse, e sim, se me ajudas a mim, se calhar Ok. ajudas também a pessoas lá Mais em casa. pessoas. Exatamente. Então é assim, eu tive uma depressão pós-parto na minha primeira gravidez, correu tudo muito mal, tive uma depressão pós-parto e todas as questões que eu tinha desde a infância e que nunca tinham sido resolvidas, naquele momento de profunda tristeza e solidão, foram ampliando-se, foram ficando cada vez maiores. Questões como intuição, percepções, sensação de que algo ia acontecer com uma convicção muito grande, muita vergonha de partilhar isto com as pessoas. Tenho muitos médicos no círculo de amigos, na família, e percebia que de alguma forma isto não encaixava na ciência, mas para mim fazia todo sentido. E há uma determinada altura na minha vida em que eu não consigo esconder isto. Enquanto, quando eu era miúda, com toda a inocência, eu dizia, estou a sentir, estou a ver, isto vai acontecer, e diziam-me, está calado. Quando eu começo a crescer e a perceber que isto não foi embora e que se calhar até se estava a ampliar, eu percebi, eu tenho duas opções. Ou eu estudo isto, ou eu fico doida. Tenho que ir para o Magalhães de Lemos. Desculpa-me interromper, mas eu tenho que aqui intervir porque eu vou-te fazer uma pergunta a ti e ao público, que é se tu e o público lá em casa não acham que na realidade quase todas as mulheres têm depressão pós-parto, só que não sabem. Ah, sim. É que parece-me a mim, são os meus 2 cêntimos da coisa, não sou um especialista, mas parece-me que é muito mais do que aquilo que se fala. E acho que a mulher tem que ter um acompanhamento
principalmente dos maridos que estão aí em casa, porque as mulheres sofrem mesmo muito pós-parto e, na minha modesta opinião, quase todas têm depressão pós-parto. Muitas não sabem que têm, outras não querem dizer, mas acho que se podia fazer alguma coisa nesse sentido, não concordas? Concordo e acho que cada vez mais há uma abertura para se poder falar no assunto e as mulheres se sentem mais à vontade para, ou com menos vergonha de dizerem que tiveram uma depressão pós-parto. Mas sem dúvida alguma, é uma transformação hormonal muito grande. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa rotina, é como se caísse uma bomba em cima, não é? Tudo muda e muitas das coisas que nos acontecem a nível corporal nós não entendemos muito bem porquê. Eu tive muita sorte, meu marido, espetacular, apoiou-me sempre imenso, uma compreensão fora do normal. E Ana, além dessa diferença hormonal toda, temos uma coisa que, mesmo que não tivessem grávidas, faria com que vocês pudessem entrar em depressão, que é déficit de sono. Portanto, quando juntamos uma bomba hormonal e déficit de sono na mesma equação, é uma bomba atómica. É uma bomba atómica. A privação de sono deixa-nos doidos, não é? Há pessoas que têm uma resistência maior, outros têm uma resistência menor. Eu acho que as mulheres, no geral, por isso é que nós temos um útero, engravidamos e parimos. Todas estas questões, estas oscilações, os neurotransmissores, tudo isto nos ajuda a ter mais resistência à privação de sono. Mas nós não somos de ferro. E antigamente nós tínhamos crianças em tribos. A mãe dormia, a avó tomava conta, ou a vizinha, ou o amigo. Agora, por exemplo, no meu caso, não tenho ninguém aqui. Não tenho mãe, não tenho sogra, não tenho ninguém que me possa ajudar. E é muito difícil. Ou temos um companheiro à altura, ou então conseguimos ter uma empregada ajuda disponível. Externa, sim. Então é extremamente difícil. E mesmo tendo ajuda externa, as mulheres partilham muito uma coisa, que é: o bebê é meu, o momento é meu, a ajuda que eu quero é para arrumar a casa, é para fazer a cama, é para fazer a comida, não é para me tirarem o bebê do colo. Isso é então, mesmo nosso verdade. instinto. Okay? Sabes que foi uma luta quando eu tive os meus gêmeos, que é duro. Toda a gente faz gêmeos. É lindo, mas é muito duro, logicamente. Mas agora até me perdi ao falar dos gêmeos. Só perde-se com os filhos, não é? Exato, perde-se. Mas aquilo, tu estavas a dizer, desculpa, que as crias são nossas e nós queremos é exatamente ajuda isso, em desculpa, tudo é exatamente o resto. isso, que é, foi uma luta, porque eu queria ajuda, não é? Queria ter ajuda externa, só que a minha mulher, como todas as outras mulheres, e basicamente todas as pessoas que eu conheço que tiveram filhos, a mulher entra muito em modo mãe-galinha, muito protetora, então é difícil naquele início aceitarem ajuda externa. Não é? E se não for a nossa mãe, isto é uma coisa que eu faço questão de dizer, porque é uma questão que assombra as minhas pacientes, principalmente nos últimos meses de gravidez e logo no pós-parto, e daí as depressões pós-parto serem muito importantes de ser abordadas em contexto clínico, que é: se não for a nossa mãe, por muito boa que seja a nossa sogra, por muito boa que seja a nossa cunhada, a nossa prima, a nossa irmã, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isto não tem a ver com o não gostar da pessoa ou com o não confiar. Isto é um instinto, ok? Que há dias eu vi um vídeo daqueles rápidos em que uma leoa, uma das crias, caiu à água, e nós sabemos que na natureza, quando um não se safa, ninguém vai ajudar. Sim. O que é que a leoa fez? Foi salvar o filho. O leão meteu-se à frente para não deixar e ela malhou em cima do leão. Cria é uma cria, é nossa. Está provado em estudos que mulheres com 90 anos têm células do cordão umbilical no cérebro. Sim. Portanto, nós criamos supostamente os filhos para a vida, mas eles ficam dentro de nós para sempre. Isso é muito interessante. E a minha mulher enviou-me essa informação há um mês, a dizer que vocês, mesmo quando morrem, ainda encontram células no ADN. Ou seja, o vosso ADN é modificado com células do vosso filho. Ou seja, vocês tornam-se uma pessoa com ADN misturado de células da pessoa mais dos filhos. Mais dos filhos. Geneticamente é assim uma cena e também inacreditável, aí, não é? E também aí a nossa intuição aumenta. Aquela coisa que se ouve muitas vezes. Sim. O pai diz assim: ele está na escola, está bem. E a mãe diz assim: está ali alguma coisa que estou não... a sentir que alguma coisa não está certa. Confiem nisso, ok? Porque a intuição também fica muito apurada. Portanto, de facto, o pós-parto, a gravidez, dizem muito da história, da ancestralidade do corpo da mulher. E para a malta, então, que ainda não sabe muito bem o que é que tu fazes, tu és terapeuta? Eu sou terapeuta, sou formada em psicanálise clínica,
Depois tirei um curso de psicoterapia holística, estou neste momento a tirar outro de neurociências. À parte disso, sempre fui uma apaixonada pela medicina, portanto tenho uma formação em física quântica. São tantas, tirei o curso de medicina homeopática, naturopata. Ou seja, não paras de estudar, Não paro de basicamente. estudar. É uma paixão tua Entender como é que ter tudo conhecimento. funciona. Exatamente. Ou seja, é algo que não vai deixar de existir e que tu vais constantemente. É um prazer que eu tenho. É um prazer que tens, ires aprendendo coisas novas, ires estudando. Quanto E para mais ti não faz difíceis- sentido parar, não é? Não faz. E quanto mais difíceis são os casos, mais prazer me dão. Eu não consigo dissociar, eu não consigo ser só psicanalista. Eu não consigo conceber que uma pessoa tenha uma questão só na mente. Aquele corpo está a manifestar aquela questão. Mas o corpo energético já o manifestou há muito tempo. Ok? Obviamente que há pacientes que são céticos e eu não tenho esta abordagem mais energética. Fixo-me só na questão mental e na questão física. Ou só na questão mental, se for o caso. Mas eu, enquanto terapeuta, estaria a mentir se dissesse que não ligo as 3 dimensões e os 3 campos. Porque nós somos extremamente completos, extremamente inteligentes. Eu já vou aí à parte quântica que a maior parte das pessoas, eu inclusive, nunca foi algo que explorei muito e que gostava de explorar, e tem muito que se lhe diga e é bastante interessante. Entramos num campo que é muito complexo, começa logo por aí, e daí eu não ter entrado já, porque ainda quero resolver certas coisas, perceber certas coisas, estudar certas coisas antes de entrar aí na quântica, que acho que é completo e profundo. Mas deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta difícil, que é, tu és uma pessoa que és viciada, podemos dar a palavra que quiseres, tu gostas de estudar, gostas de saber mais, mas todos nós conhecemos uma grande figura portuguesa que dizia, seu nome Fernando Pessoa, só sei que nada sei. É verdade. E portanto, o que ele queria dizer com isso, de forma muito clara, era que por muito que nós podemos estudar ou aprender, na verdade não sabemos nada, porque há tanta coisa para saber que podemos estudar a nossa vida toda que na verdade não vamos saber de nada. Vamos saber um bocadinho, não é? Deste universo todo que existe. Por outro lado, quando ele diz isso, e quando ele escreve certos excertos de poemas dele, ele diz que quanto mais burros nós somos, mais felizes seremos. Portanto, ou seja, isto aqui não entra um bocadinho em conflito de que tu, ao estudares mais, ao saberes mais, por um lado, com o que Fernando Pessoa diz, é que acabas por poder ser menos feliz. Em certas situações, sim. Isso é verdade. Quanto mais estudamos, menos sabemos. E depois há uma outra coisa, não é? Aquilo que é certo hoje não é certo amanhã. A própria ciência está sempre a mudar. Tudo muda. Tudo muda. Nós próprios não concordamos com coisas que dissemos ontem. É bom mudar. Quando às vezes me dizem aquela pessoa tinha uma ideia e agora tem outra, perfeito. Estudou, mudou, pensou de uma outra forma e eu acho que isso é o caminho. O Cesário Verde dizia pobre ceifeira, ignorante mas feliz, não é? Isso é muito verdade. E há momentos em que eu tenho que me dedicar à ignorância. Eu agora na Páscoa tirei 12 dias e fechei. Primeiro tive de ressaca, não é? 2 dias sem ler, sem procurar, sem pesquisar. Pensava que era ressaca de álcool. Não. Não, porque quando disseste 2 dias eu pensei, sim, não, olha, ela das minhas, já tem 3 dias de ressaca. Não, mas ajuda imenso, atenção, um bom vinho ajuda imenso a relaxar. Não, sim, mas tem que ser na medida certa, porque senão depois eu se bebo demais, vou fazer 37 anos, já pesa muito. Experimenta chegar aos 40. Os 40 são mais 3 anos. Não são só mais 3. Um dia acordei e não tinha só 40. Via mal, tinha mais rugas, estava tudo mal a acontecer. Mas olha, tens aspecto de 28, estás ótima, portanto não te preocupes com isso. Pronto, obrigada. Tens mesmo, não tem ar de 28, 29 aninhos. Era bom. Até podes ser minha filha, quase. Quase. Mas sim, voltando à tua questão, é verdade. Isto de saber muito, às vezes, até em contexto de amigos, o meu marido partilha, olha, ligou-me não sei quem e disse-me que está a sentir isto e que os exames deram aquilo, o que é que poderá ser. E às vezes é tão mau que eu digo, entrega ao universo, deixa estar. É melhor não saber, é melhor não explorar, entrega ao universo, confia. Essa pessoa que confia o processo nos médicos e nos terapeutas que estão com ele, e às vezes não saber é uma ajuda muito grande para nós sairmos daquele processo, principalmente de doença. Ok? Estamos doentes, o cenário é péssimo. Há pessoas que não, que precisam de saber de tudo, mas a maior parte das pessoas, se não souberem de tudo, se forem acompanhadas com muito amor, com muita ternura e com muita esperança, resolvem, ultrapassam. Logicamente que não vão ser todas, não vão ser porque há casos e casos, mas sim, eu já li muitos artigos
de pessoas que curaram uma série de doenças muito difíceis, e todas elas tinham algo em comum, que era acreditavam piamente que elas iam ficar boas. Ou seja, e isso é um dado muito importante, que é o cérebro é a coisa mais importante que nós temos, não é? Portanto, é a coisa mais complexa que existe no planeta Terra. De longe, não há nada. Podem inventar os computadores quânticos, os AIs da vida. O nosso cérebro, podem fazer estudos durante milhões de anos e vão sempre descobrir coisas novas. É inacreditável. Sempre. E aí o teu gosto também por estudar neurociência, não é? E portanto, eu acho que aquilo que estás a dizer é muito interessante, e mesmo passar essa mensagem às pessoas, que tu melhor do que ninguém, que é de que forma então é que afeta este pensamento positivo, afeta quando tu és doente. Eu sou daquelas pessoas que prefiro saber que não tenho e acreditar que tudo vai ficar bem e ter essa força, porque se souber que tenho alguma coisa, poderia entrar num loop, queria ser muito mais difícil internamente batalhar esse loop. O que conselho é que tu dás a uma pessoa que esteja numa situação que não seja favorável, que não seja boa, para poder curar isso mais rápido, sabendo nós que o nosso cérebro faz coisas impossíveis? Olha, aquilo que eu recomendo que as pessoas façam, e que eu acho que é a base do meu trabalho, é procurarem um médico, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista empático. A empatia é o primeiro remédio que nós damos a alguém que está doente ou que está mal. Eu tenho alguns casos oncológicos e percebo que é na empatia que eles se deleitam. Eu estou a olhar para ali para aquele divã, dava-me jeito lá nas consultas de psicanálise. Eu posso dizer qual é a marca. Qual é a marca, ok. É na empatia que as pessoas sentem confiança no processo. E mais do que tu teres um bom curso, estudares numa boa universidade, se tu não fores empático, a pessoa nunca mais volta. A pessoa não confia em ti e a coisa não acontece. O processo não se abre, não acontece. Portanto, é por aí. É procurar uma boa rede de amigos e um terapeuta com quem tenham essa empatia. Sim, mas mesmo essa... Eu até estava agora a ir um bocadinho mais afincadamente ao pensamento positivo. Eu já li muitos artigos, já li livros, já vi filmes, séries, e todas as pessoas que têm sucesso, e basta vermos aqui, por exemplo, que é mais próximo para a malta, todos os grandes atletas têm sempre o mesmo mindset. Não muda. Eu estive a ver um vídeo do Tiger Woods, que foi o melhor golfista para mim de todos os tempos. Ele era uma máquina, e ele dizia que ele, antes de ser o melhor do mundo, ele já dizia ele próprio que era o melhor do mundo e queria chegar ao melhor do mundo. Ou seja, ele, antes de ser muito bom a jogar, já jogava muito bem, logicamente, porque jogava desde os 2 ou 3 anos, mas, ou seja, ele chegou onde chegou porque ele se preparou mentalmente desde miúdo para isso. As pessoas preparam-se. E tu vês o Ronaldo é mental. O que o Ronaldo faz, muitos fazem. Só que porque muitos têm as valências do Ronaldo, ele tinha muita velocidade, a técnica, o cabecear. Muitos jogadores conseguem fazer o que ele faz. Só que depois teres a mentalidade dele e o esforço que ele fez para chegar lá, claro que depois numa estratosfera, não é? E portanto, esta coisa comum de todos os grandes atletas e de todo, olha, por exemplo, estava a ler agora um artigo também sobre... Um artigo não, até foi neste caso até foi um post no Instagram, de uma VC, a dizer tipo, que todos os founders de sucesso são gajos que são obsessivos. O que é que essas pessoas todas têm em comum? Têm duas coisas: dificuldades. Quem não tem dificuldades não sabe o que é batalhar. E resiliência. E depois ela pode vir de duas partes. Pode vir de uma educação, onde os progenitores entenderam que criar dificuldades àquela criança que tem qualidades excepcionais vai torná-lo num grande atleta, ou, sem estar a querer criticar ninguém, negligência, porque a vida não permitiu, porque não estive atento, porque não pude dar aquilo que precisou, e aquela criança sozinha, o que é que desenvolveu? Esses skills. As pessoas de muito sucesso tiveram dificuldades e são muito resilientes. E isto ou se trabalha com uma boa base familiar, que eu acho que cada vez há menos, ou se trabalha sozinho, desenvolve-se. Por isso eles crescem e antes de lá chegar já sabem que vão lá chegar. Porque eles sabem o caminho, está construído dentro deles. Isto é psicanálise. Não, e é muito interessante, e basta vermos aqui alguns exemplos. Tiger Woods não era rico. O pai meteu o miúdo a jogar aos 2 anos e tipo, teve com ele a acompanhá-lo desde os 2 anos.
treinar todos os dias que nem um doido. Hamilton usava os mesmos pneus repetidamente. Os outros, no karting é um desporto rico, salvo seja, não levem a mal dizer isto, é um desporto que precisas de dinheiro. Pronto, vou dizer desta forma que é mais correto. Precisas de dinheiro, os pneus são caros, a gasolina, o tratamento do carro, do karting. O Hamilton usava os mesmos pneus, ia buscar pneus, o pai ia buscar pneus que os outros mandavam fora para usar nas competições. Portanto, ou seja, e bate tudo certo com o que estás a dizer. Até me arrepiei, caramba. O Ronaldo também. O Ronaldo igual. Eu tenho uma admiração muito grande por ele e por todas as pessoas que, como ele, mais do que chegarem onde chegaram, isso é uma consequência, que já é física quântica, não é? Toda a ação tem uma reação. Portanto, ele chegou onde chegou porque teve ação. Mas por aquilo que ele batalhou, aquilo que lhe faltou, não é? Faltou-lhe se calhar muitas vezes o pai e a mãe, faltou-lhe uma estrutura e ele foi construindo isso. E hoje em dia... E o seu foco passa a ser só aquele goal, não é? É, mas acho que não é só isso, porque eu acho que dentro de tudo, não sei se ele provavelmente está rodeado de muitos bons profissionais, mas ele foca-se também na família, não é? Tudo aqui, parece que ele está a construir tudo aquilo que ele precisou. E admiro-o por isso também. E o Ronaldo foi dos primeiros a ter uma equipa própria a todos os níveis. Recuperação, certo. Tudo. Acho que o Ronaldo foi mesmo um exemplo a nível mundial. Acho que foi o melhor exemplo que depois todos os grandes atletas começaram a seguir. Desde as fisioterapias à recuperação. O gajo faz, ele, não é? Eu não sei se já viste tudo até. É altamente completo, mas viste muito aquela parte também. do documentário dele que ele é muito interessante, que ele tem um quarto, mas antes de passar para a casa de banho, ele tem uma zona de spa, onde tem os infravermelhos, onde tem as máquinas todas, a hiperbárica. Depois está ali fixado naquilo, não é? Ou seja, ele é mesmo de propósito, o gajo acorda, passa pelo circuito, logo. É a hipótese, passa pelo circuito, câmara hiperbárica, sabes o que é, garantidamente. Sim. Para a malta que não sabe, queres explicar? Não sou a melhor pessoa para explicar, mas basicamente é uma câmara que trabalha o nível de oxigenação, aumentando a nossa capacidade de oxigenação. Que traz recuperação. Que traz uma recuperação muito mais rápida, não só a nível pulmonar, mas celular também. Portanto, sim. Para dar-vos um exemplo, quando tive o meu amigo Ângelo Rodrigues internado, ele teve que ir fazer a câmara hiperbárica. Eu até na brincadeira comecei-lhe a chamar e ficou até hoje hiperbáricans. Até hoje. É uma cena nossa, uma brincadeira. E ele tinha que ir para a hiperbárica porque lá está, a recuperação ao fazermos a câmara hiperbárica é muito maior porque é uma quantidade de oxigênio exagerada que faz com que a nossa recuperação seja amplificada, não é? Sim, no fundo. E usada em diversas patologias, não só em atletas, mas em tudo. Qualquer lesão, não é? Porque se tens uma lesão que é preciso recuperar, aquilo no fundo vai-te amplificar. É quase como a AI, usares a AI para te ajudar a ser mais rápido a fazer alguma coisa. É verdade. E nós hoje em dia temos cada vez mais e melhores ferramentas na ajuda da recuperação. Quem eu admiro também e tem assim uma concentração muito grande e uma equipa à volta dele é o Trincão. Ele faz treinos excepcionais. Por acaso não sabia. Conheço e dou-me bem com ele, mas não sabia que ele fazia esse trabalho todo. Mas estes atletas profissionais muito bons, todos eles fazem hoje em dia. Ou quase todos. E têm que fazer, porque se não fizerem ficam atrás dos outros. Pois é. É aquele 1% de diferença, não é? Verdade. É fazer uma viagem no tempo e perceber que quando via futebol com o meu pai, até que idade mais ou menos os jogadores jogavam, que lesões é que tinham, e agora, claro. não é? Tens um Ronaldo com 40 ou 41. É. Tivesse um Pepe a jogar que nem um animal até aos 42 anos. Inacreditável, não é? Inacreditável. Olha, e eu quero pegar aqui em alguns exemplos, porque tu, na tua comunidade da Topics, eu vi que houve pessoas, não é? Tu tens lá alguns paradores, não é? Portanto, tens a parte quântica, tens psicanálise e provavelmente depois a Carolina da nossa equipa também te vai ajudar ali para estruturar de uma forma que seja ainda melhor, se ela sentir que pode ajudar, porque nós vamos ter uma pessoa, essa pessoa vai estar mesmo no nosso projeto para ajudar os community builders e fazer com que seja bom para todos, não é? E extraírem o expoente máximo das vossas capacidades. E portanto tens uma aba que é um chat geral e tinha lá pessoas que foram-te falar de alguns problemas que tinham. Eu se calhar até vou aqui ver e tinham muito a ver com pele, não é? Tem muito a ver com pele, mas sabes uma coisa? E isto, falando um bocadinho no Topics,
ajuda-me imenso, porque eu faço os meus posts no Instagram e vocês não têm ideia das mensagens que eu recebo a perguntarem, então mas e comigo? A minha pele está a dar esta resposta. Então mas e comigo? O meu intestino, eu até experimentei isso e não funcionou. Eu disse, eu não tenho tempo para estar a responder um a um. E quando vi a Tópicos, eu disse, isto é genial. Eu meto-os aqui a todos e a dúvida de um vai ser a dúvida de imensa gente. Exatamente. Poupa-me tempo e ajudo mais pessoas. Portanto, eu acho uma ferramenta incrível. Sim, e depois não é só isso, é o facto de que tu também não tens tempo para estar o dia todo ao telefone a responder as outras mensagens. Tudo bem que se gosta de ajudar, pá, mas há um cap. Não é? Não dá. E depois essa feature do Pay for Reply é muito boa, porque depois quem realmente quiser saber muito rapidamente ter uma resposta, pode fazer o pagamento que achar confortável para ela, e ao responder a pessoa monetiza, não é? E pronto, quem é essa prioridade. Não quer dizer que tu não vais responder de borla às pessoas, mas quando quiserem essa prioridade vão tê-la. Então olha, tem aqui por exemplo o exemplo, eu não vou dizer o nome por uma questão de privacidade, que é: isto já dura há 2 anos, mas antes disto começar nunca cuidei de mim, em nenhum sentido. No entanto, há 2 anos para cá comecei com infecções urinárias recorrentes, antibióticos atrás de antibióticos, até que a coisa correu mal e o meu intestino reagiu bastante mal com um deles. Amoxicilina com ácido clavulónico, diarreias terríveis, digestões mesmo difíceis, tudo o que comia virava gás e perda de peso. Colonoscopia feita e nada no intestino, apenas gastrite no estômago, sem bactéria ativa. Procurei naturopata, começamos, espera aí, porque eu agora abri a mensagem toda. Começamos mudanças na alimentação e suplementação. As infecções pararam, mas o intestino ainda não estava bem, já alteramos 3 vezes. Suplementação e parece que nada funciona. Obstipação, começamos a tratar a parte emocional por talvez ser um stress crónico associado à inflamação, sendo que tenho adenomiose, isto é tudo novo para mim, e um mio diagnosticado e endometriose com sintomas, mas sem ainda aparecer nada a nível de exame. Mas parece um caminho sem fim. E aqui é que nós vemos que as pessoas ficam muitas vezes desesperadas. Eu já tive, quando tive a minha depressão também, já estive desesperado. Sei o que é poder mandar uma mensagem e ter alguém que possa responder. E isso é priceless. E agradeço-te por estares lá na nossa app a poder ajudar pessoas, porque não tem preço, sem dúvida. E depois diz o intestino que não funciona, condiciona tudo o resto. E é verdade, já dizia muita gente que eu admiro na medicina. Condiciona tudo o resto e, como é lógico, até o humor. Obrigado. Pronto, e tu depois tiveste a tua resposta e respondeste uma a uma de todas as dúvidas dela. Pá, posso-vos mostrar aqui, para vocês terem uma noção, que a resposta não foi propriamente pequena. A resposta foi bastante completa. Portanto, agradeço-te porque estás a ajudar pessoas, neste caso de forma gratuita, sem ganhar nada em troca. Já não é uma coisa que é muito comum hoje em dia. E é muito bonito ver isso. E fico contente que estejas lá. E tenho certeza que vai haver muita gente depois deste podcast, e espero que sim, que te vá seguir, porque nós estamos numa era em que 1/4 da população dos Gen Z, neste caso 1/4 dos Gen Z tem depressão ou ansiedade, e 80% da população mundial tem ansiedade, depressão ou sente-se sozinho. E, portanto, pegando nestes dados que eu estou aqui a falar, o que é que tu podes dizer às pessoas para que elas não estejam nesse 80% ou nesse 1/4 em relação aos Gen Z? O que é que elas podem mudar no dia delas e na vida delas para que sejam mais saudáveis mentalmente? Eu acho que eu não tenho algo para dizer a essas pessoas, eu tenho algo para dizer às pessoas que estão à volta delas, porque quando nós estamos em depressão, tu disseste muito bem, nós precisamos que alguém nos responda, que alguém nos acolha. Quem é esse alguém? Okay? Muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado percebe, mas não tem ferramentas para nos ajudar. Mas pode ter ferramentas para nos encaminhar. E isso que eu faço, de responder às pessoas, não é nada mais, nada menos de que educação com empatia, porque eu já lá estive e precisei. E foi-me sempre negado. Isso não é nada. Essa resposta cumprida, isso não é nada. Isso que seja um empurrãozinho para iniciarem a terapia a sério, porque o corpo está a falhar, porque aqui alguma coisa está a falhar. E intestino, quando está variado, eixo cérebro-intestino,
Já Sim, falaste com há muitos essa médicos que ligação. explicaram isso muito bem, mas essa questão em particular, quando nós falamos em adenominose, em Há quem endometriose, diga em até que é útero, o segundo cérebro, não, o intestino. exatamente. Portanto, quando falamos em órgãos do sistema reprodutor da mulher, e nunca esquecendo que a adenominose e a endometriose é tecido do endométrio que sai e que até pode estar alojado no intestino, ok? Portanto, alterações hormonais, dores. Se um homem soubesse o que uma mulher sofre num ciclo inteiro, era inacreditável. É capaz de, num ciclo de 28 dias, uma mulher estar perfeitamente bem apenas 3 dias. Os outros dias está sempre a sofrer coisas. E não se está a queixar. Porque crescemos e aprendemos a viver assim. Mas há dias que é muito difícil, percebes? Portanto, Eu aquilo que eu admiro digo... muito as mulheres, meu. Eu acho que as pessoas não têm noção, aliás, os homens não têm noção que vocês são uma força da natureza inacreditável. Aquilo que estávamos a falar há pouco, eu só não te quis interromper, a pressão ia dizer, mas digo agora, um homem não ia conseguir estar grávido. Um Provavelmente homem, não. um homem não ia conseguir ter depressão pós-parto e privação de sono como vocês. Nós, pá, desculpem o termo, nós somos uns coninhas. As mulheres são muito mais, pá, aguentam muito mais que o homem, a própria dor, tudo. E é interessante porque nós vemos a mulher como o sexo mais frágil, mas não é. É mais frágil, se calhar, diria no geral, da parte emocional. Mas a nível físico, que nós homens somos conhecidos porque temos mais valências, e é normal, não é? Temos mais velocidade, mais força, no geral, não é? Logicamente que há de haver mulheres que têm mais do que certos homens. Mas no geral, é assim, são essas as stats, não é? Mas no que toca a sofrimento, a aguentar dor, etc., pá, é 20-0. Eu aqui até vou puxar um bocadinho as constelações, se me permitires. Qual é o papel do Claro. homem, qual é o papel da mulher, não é? Uhum. A mulher é o ninho, é o conforto, é a casa. E o homem é o empurrão para o sucesso profissional. É, vai, não te preocupes que eu estou aqui e não te vai acontecer nada de mal. Uma mulher precisa muito de um homem. Uma energia feminina precisa muito de uma energia masculina. E se por um lado a mulher tem alterações, oscilações hormonais, passa por dores, passa por instabilidades que lhe provocam desequilíbrios até a nível emocional, precisa do homem atrás. É quase como se fosse este cadeirão, anda cá. Estás segura para poder sentir aquilo que tens que sentir. Portanto, o papel do homem, ou o papel da energia masculina na vida da energia feminina é muito importante e um faz o balanço do outro. Okay? Tu disseste há pouco que às vezes as mulheres emocionalmente parecem muito frágeis. Nós sofremos com isso. Atenção, que isso pode Não, ser... eu não disse que parecem frágeis. Eu disse que, no geral, as mulheres são mais emocionais que os homens. Somos muito emocionais. E não creio que estou a dizer algo de errado. Não, Não não, acho não, que não, não, seja não. uma opinião, acho que é científico. Não, é verdade, é verdade. Nós somos muito emocionais e isso até é motivo para gargalhada em contexto de consulta, porque elas dizem assim, eu já lhe disse 30 vezes que não pode fazer isso, ou até faço uma alteração qualquer em casa e chego e preparo aquilo tudo e ele entra e sai e não se apercebeu de nada. É verdade. E elas sofrem com isso. E depois ficam chateadas e nós nem sequer sabemos o que é que aconteceu. Não perceberam nada. Nós depois ficamos 2 dias, olha, mas estás chateada porquê? Exatamente. É muito engraçado. Isto é Ok. muito engraçado. Portanto, são as pequenas coisas que fazem os grandes momentos entre casal. Mas tu falaste uma coisa que é mesmo interessante pegar nesse tema, que é tu não disseste, e que eu acho que é aí a grande diferença de haver o possível leite a quando uma pessoa, quer seja homem ou mulher, diz o papel da mulher é este e o papel do homem é este. Tu não disseste isso. Eu não Tu disse. disseste o papel energético da mulher é este e energético do homem é aquele. Ou Exatamente. seja, não tem que ser o papel literalmente, mas é desde os primórdios que existe civilizações, não é? Quer sejam tribos, quer sejam cidades, não é? Que sempre foi esse o mote, não é? A mulher ser o ninho e Exatamente. o homem ser o protetor e que arranja comida e arranja, não é? Exatamente. Olha, uma questão transversal e que provavelmente já viveste isso em casa e que as pessoas lá em casa se vão rever. As mulheres acordam durante a noite, fazem filmes, aquilo que o dia nos protege, a noite desprotege, aqueles pensamentos repetitivos, o medo. Isto porquê que acontece? A maior parte dos homens não tem nada disso.
Deitam-se, zero. dormem, acordam no dia seguinte Zero. e olham para a mulher e dizem, não percebo porque é que não dormiste. Certo, Não é? certo. Pronto, porquê? Mas depois também temos as outras preocupações, logicamente. Logicamente. Mas porquê? Então vamos voltar uns anos atrás, uns valentes anos à nossa ancestralidade. O homem não memoriza o trauma, ou memoriza muito pouco o trauma. Porquê? Porque no dia seguinte tem que ir caçar leões, elefantes, mamutos. E se ele memorizar o trauma, não volta, Não não vai. traz comida. Não é? Isso A é mulher muito tem que interessante. memorizar. Porquê? Tem que tomar conta das crias. Se não tomar conta delas, não há renovação de espécie. Se não tomar conta da casa, a casa vai ser assaltada. Se não tomar conta dos mantimentos, ninguém tem nada para comer. Portanto, quem é que fazia a vigília nas tribos? Era a mulher? A mulher. Ok? Verdade. Portanto, o que é hoje a ameaça para nós? Não é o leão, não é a civilização vizinha, a tribo vizinha, quer dizer, o que é? O e-mail, é o telemóvel, é o filho que acabou de nascer e nós já estamos a imaginar que se vamos ao supermercado e olharmos para o lado, alguém nos vai roubar o filho. Portanto, nós criamos situações de stress que não existem e a pergunta dos pacientes é, mas porquê é que eu crio isto? Eu não consigo dormir sempre a pensar nisto. Está dentro de ti, são os genes, é a energia feminina. Por isso é que é importante, como estavas a dizer, ter uma pessoa que seja o homem, que seja o tal cadeirão. Que diga, está tudo Porque bem. se estiver abraçada no cadeirão, pode ter os pensamentos, mas pelo menos tem os pensamentos, mas sente-se segura, não é? Segura, protegida, não é? Colhida para poder viver aquilo que está a viver. Isto passa. A terapia ajuda. Mas, Mas é normal. mas não achas que a mulher que tem muito esses pensamentos, eu sei disso, a minha mulher tem, todas têm, não é? Todas temos. Todas têm. Mas não achas que a mulher se devia abrir um bocadinho mais com o homem em relação a isso, ou achas que não faz sentido e devem estar na bolha delas? Eu acho que deviam. A questão é, há essa abertura entre os casais? Tu provavelmente tens essa abertura e até gostas de Tenho. ouvir e acolhes. Eu também tenho isso em casa. E muitas vezes não passa muito por tentar perceber, passa por dar a segurança e dizer, ok, isso é normal, vai passar, se precisares de ajuda eu estou aqui, se eu não for capaz vamos encontrar alguém e só isto dá um descanso enorme. É uma coisa que se trabalha, não é? Por Trabalha-se. exemplo, eu na minha relação, eu não costumo falar da minha relação assim publicamente, nem gosto, mas, por exemplo, sendo ela mulher, não é? Portanto, faz coisas que todas as mulheres fazem, não é? E eu como homem sou o homem como todos somos, que estamos sempre bem, pá, temos 1000 hobbies, vocês, é uma coisa interessante que até te gostava de perguntar, que fica já a pergunta feita para seguir, porque é que as mulheres não têm tantos hobbies como nós, que se calhar vais ali à ancestralidade para tentar perceber isso, porque não dava tempo para ter hobbies, se calhar, não é? Às tantas. Mas é uma coisa que eu discuto com o meu irmão, que é, nós queremos ir jogar uma golfada e ele é pá, pronto, agora, mas eu não posso por causa da minha mulher. Pá, elas não têm hobbies, porra. Já estou lixado com agora dizer isto, depois a minha cunhada vai ver e vai dizer, pá, ele diz-te isso, é? Mas é muito mais comum do que aquilo que se imagina, não é? É aquelas coisas que acontecem e ninguém diz. O não querer entregar a nossa cria a ninguém é exatamente essa mesma história. Os homens parece que têm mais hobbies do que têm as mulheres. Mas mesmo antes de ter filhos. A questão é que vou mais a fundo. É mesmo antes de ter filhos, as mulheres têm muito poucos hobbies. Porquê? Não sei se será bem assim. Eu conheço mulheres que têm alguns hobbies. Agora, quando uma mulher conhece um homem, e isto é instinto, não é? Isto é ancestralidade, não é? Conhece um homem ou encontra um par, reconhece nele a pessoa que lhe vai dar seguimento à espécie, digamos assim, de uma forma nua e crua. Isto é inconsciente, ok? Nós vamos conhecendo pares ao longo da nossa vida e de repente há um, é este. E às vezes nem sequer sabemos explicar por quem. Está ali dentro, a informação está nos nossos genes. Esta é a pessoa que o meu cheiro, o meu toque, o meu paladar reconhece como sendo o progenitor dos meus filhos. Vai ser ele. E quando o apanha, não o deixa sair. Também é inconsciente. Sim. Qual é a probabilidade deste homem, que para mim está no topo, sair e uma mulher olhar para ele e o pescar? Isto é tudo inconsciente, ok? O homem sai descontraídíssimo, vai ver um jogo de futebol ou vai fazer uma partida de qualquer coisa, animado por se envolver naquela dinâmica que lhe dá prazer, e a mulher já está a pensar quem é que vai estar a observar essa dinâmica. Há muitos memes desses, não é? Que é tipo, eu quando combino um jantar de amigos ou sei lá, eu vou para a casa de uns amigos, o que a minha mulher está a pensar e depois vês tipo bué de gajas, tipo, com eles, não sei o que, eles estão só tipo a jogar PlayStation uns com os outros e insultarem-se. Tipo, os homens são crianças grandes. E diz que os homens só são adultos mesmo a partir dos 50 anos de idade. Mas vocês não sabem, aí é que está o risco, é que vocês são crianças grandes.
não são nada, mas pensando assim dessa forma, não é? A mulher tem uma capacidade de sedução muito grande, Muito superior. ok? Muitas vezes o homem nem sequer está a olhar e já está envolvido, ok? Epá, É quero verdade. que me expliques isso melhor. Portanto, as mulheres têm esta capacidade de sedução muito grande e quando fixam que querem uma coisa, dificilmente não conseguem. Portanto, se eu tenho alguém comigo que é extremamente importante para mim, eu vou ter muita dificuldade em deixá-lo estar num espaço que eu não reconheço que é seguro para ele. E eu estou a falar de uma forma muito simples e direta, não é? Tu chegares a casa e a tua mulher dizer-te não há cá golfe para ninguém, por exemplo, ou Ah, jogos de futebol, porque eu tenho que ir lá primeiro ver quem está lá, isto é isso, tipo meio maluco. claro, Mas lógico. é isto que está cá dentro. E o que é que as mulheres fazem? Pegam no telemóvel, deixa cá ver. Deixa cá ver quem é que esteve lá, quem é que estava. Às vezes nem estão a olhar para os amigos, estão a olhar para todas as pessoas que estão à volta. E quem é esta? Sim, 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 sim. Quem é esta? Eu costumo dizer que as mulheres são um Inspector Gadgets. E sempre que, Ok? normalmente sempre que o homem trai, não sei o que, vocês descobrem tudo, não há hipótese. Porque vocês vão a esse pormenor de ver na foto. Ricardo, não Opá, falha. Não, desculpa, Tiago, Tiago, não faz não mal. falha. Mas podes-me Ok? chamar Ricardo, se A quiseres. base, pronto, Também isto chamaste Sara à chamo Carolina. nomes a toda a gente. É uma Eu coisa. chamo Zé a toda a gente, mas é aos homens. Não, eu chamo vários nomes que eu nem sei onde vou buscar. Chamei de Zeca, o cabo. Eu chamo Zé a Zeca, é muita gente, é fácil. Ah, isto, a confiança dentro da relação de trabalho, assim, não tem a ver com falta de confiança, não é? O meu marido diz-me assim, eu vou uns dias para a Alemanha, para os Estados Unidos, ou não sei o que, está tudo certo. Nem sequer estou a pensar nisso. No primeiro post, eu vejo lá uma mulher, mensagem, quem é? Epá, mas isso não é nada fixe, meu. Quem é? Não, mas ele já sabe. Ele diz-me assim, quem Mas é? e fazes isso? E diz-me quem é e está tudo certo, mas acontece o mesmo do outro lado. Isto até um determinado ponto é saudável. Opa, pois, desculpa lá, tu É é que és a saudável. terapeuta, estás mais a par do que eu e nestas coisas todas, mas no meu ver, isso para mim não é saudável. Já está no limbo de ir para a parte tóxica. Calma. Um quem é com um emoji e ficou por ali, está tudo certo. Faz Certo, parte, certo, é certo, saudável. certo. Um quem é, a que horas é que estiveste, quanto tempo é que estiveste, sentaste-te ao lado, o que é que conversaram? Isto não é normal. Opá, mas por exemplo, Isto é para patologia. mim um quem é já era um red flag. Opá, mas todos somos diferentes. Depende. Opá, porque, olha, Não quer dizer que tu não confies, mas então diz-me uma coisa. Imagina que a tua mulher tem uma vida ativa, não sei quem é, não conheço, não faço ideia, tem uma vida ativa e acaba por ter muitos homens bonitos e interessantes ao lado dela. Uhum. Não tinhas curiosidade em saber quem era? Não, Tinhas que ter. É impossível. não tenho. Nós somos homens, nós estamos completamente a marimbar. Não é bem assim. Olha, eu vou-te explicar, se tu fosses jantar agora, tipo com umas amigas e estavam lá homens bonitos e não sei o que, ou estavas numa situação, nós íamos estar a jogar póquer com amigos, ou a jogar FIFA com os amigos, ou a jogar golfe com amigos, nós não íamos estar nas redes sociais a ver o que é que vocês vão a fazer. Poderá É isso que vocês não justificar. entendem, é que nós estamos completamente a marimbar. É do género, aí ela não está em casa, nós arranjamos logo coisas para fazer. Tipo, nós não nos focamos no que é que vocês estão a fazer, nós ficamos no tempo livre que temos para fazer alguma coisa que nos vamos divertir, Sim, percebes? mas eu acredito que a grande parte das mulheres também. Eu aproveito os momentos em que o meu marido não está em casa para fazer programas excepcionais com as minhas filhas, que eu sei que ele ia odiar. Certo, mas no meio disso tens a cena de ir lá ver. Não tenho a cena de ir lá ver. Não, 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 isso não. Eu não vou procurar. Ah, ok. Isso Pronto, não. isso já Ai, não, nem quero saber. Nem quero saber. E há uma coisa que eu não gosto, que no meu caso particular, causa-me uma sensação estranha de. Não é bem claustrofobia, mas aproxima-se, que é mandar uma localização, tipo, está num sítio espetacular em Nova Iorque, manda uma localização, está tudo certo. Quando a localização dá os quilómetros de distância, por exemplo, eu quando vou de férias, isto é incrível, mas a primeira coisa que eu procuro é hospitais perto. O meu marido está a ver um hotel, se está à beira da praia, eu estou a ver o hospital mais próximo do hotel. Panico logo, se acontecer alguma coisa e eu não tiver um hospital perto. Portanto, olhar para uma pessoa que me é querida, que está a não sei quantos quilómetros de distância, cria-me uma ansiedade. Esta história de irem à Lua novamente, que eu acho um programa incrível, e as fotografias de tirando lá, eu sou fascinada por tudo que é astrologia. Comecei a dada altura a colocar-me no lugar deles, longe do planeta Terra. Comecei a hiperventilar. Portanto, há determinadas situações que me incomodam um bocado. Esta coisa de eu não quero saber onde é que ele está. E acho que isso não é, isso chega a ser patológico, esse controle. Onde é que estás, o que é que estás a fazer, a que horas estás? Quando me chegam à minha beira e me dizem assim, o meu marido tem a minha localização e eu tenho a dele. Para quê? Epá, bullshit. Para quê? Que é isso? Isso é horrível. Mas olha, então, e não achas que devia ser mais.
Agora, quem me ouvir falar vai dizer, pá, este gajo é o gajo perfeito. Não é nada disso. Eu sou imperfeito como somos todos. Mas, por exemplo, eu acho que nessa situação que estavas a fazer mas quem é essa pessoa ou quem é, eu, por exemplo, vou acabar cada vez mais por estar a viajar muito em trabalho. Não é? Vou ter agora um mês em São Francisco, Estados Unidos, depois vou ter que ir 2 semanas para o Brasil, enfim, eu não vou estar a perguntar, não quero que a minha namorada, a minha mulher me esteja a perguntar quem é a toda hora. Não vai fazer com certeza. Ou seja, nem ela faz isso. Agora, o que eu acho que deve ser feito, mas esta é a minha opinião, os meus 2 cêntimos da coisa, que é, eu acho que devia ser ao contrário. Eu acho que tem que ser o próprio homem a transmitir esse conforto à mulher, em que se eu vou jantar fora, que é o que eu faço, imagina, eu vou jantar fora, tenho um jantar de trabalho, e eu vou falar com ela, imagina, estou fora do país ou não estou com ela, ligo-lhe e digo-lhe, olha, pá, já me estou a arranjar, como é que são os bebés, pá, fazemos a nossa conversa habitual, não é? Sempre de manhã e à noite, enquanto não estamos a viver juntos, porque ela está fora do país, e depois digo-lhe com quem é que vou jantar. E acho que isto Chega. já transmite logo uma confiança à pessoa de que, ou seja, é diferente eu dizer, olha, vou jantar com uma pessoa, pá, que tem esta empresa, que não sei o quê, que estamos aqui a ver uma parceria, não sei o que mais, ou com aquela mulher que tem isto ou com aquilo. Ou seja, eu não sinto a obrigação de fazer, mas eu gosto de lhe dizer, olha, vou jantar, pá, e vou-lhe dizer também o que é que está a acontecer na minha vida, percebes? Acho que é um bocado essa partilha. Construir confiança. É essa partilha, e estás a construir essa confiança que é para depois não aparecer numa foto, ou de repente, uma pessoa que ela me pergunta quem é, que eu vou ficar tipo, quem é? Tipo, como assim? Não, atenção, eu se calhar coloquei mal o exemplo e vou tentar recolocá-lo. Isso que tu fazes, comentando aquilo que me acabaste de dizer, isso é trabalhar a confiança na relação. Está tudo certo. Porque e gostava que me fizessem o mesmo, e já é automático, eu nem sequer penso no assunto. Pá, eu vou estar a jantar com pessoas, muitas vezes há pessoas bem parecidas, pá, e nós não deixamos de ser humanos. Toda a gente tem olhos. A gente tem olhinhos, não é? Portanto, pá, acho que é muito mais confiável para a pessoa dizer, olha, vou ter este jantar com estas pessoas, não sei o quê, do que tipo, não dizes nada, ou só vou ter um jantar de negócio. Não podes dizer, não, tipo, nem tinhas que dizer, pá, olha, vou ter um jantar de negócios, e não dizes com quem é que estás. Sim. Aqui provavelmente uma confusão de ideologias, digamos assim, não sei se estou a usar as palavras certas, que é, o homem é mais despreocupado. Certo. Ok? O homem gosta, apaixona-se, ficou. Olha para o lado, toda a gente olha, não é essa a questão. O coração está ali. E a vida continua. E de uma maneira geral, o homem tem uma predisposição para ambição profissional diferente da mulher. Não estou a dizer que não exista, não é isso. Estou a dizer é que o homem é aquilo da ancestralidade, não é? Vai caçar, era o trabalho deles na altura. E hoje em dia vai trabalhar. A mulher também isso está tudo no nosso ADN, as pessoas muitas vezes não conseguem compreender isso, não é? Que exatamente, isso está no ADN. Vem de milhões de anos atrás. Exatamente, tem as características dele. Portanto, o homem gostou, apaixonou, o coração ficou, esse que vai trabalhar é pragmático, ok? A mulher está sempre com coisas na cabeça, ok? E não tem nada de errado, nós, somos assim. Somos diferentes. Por isso é que o homem gosta da mulher, não é? E por isso é que a mulher gosta do homem. Há o equilíbrio, ok? Portanto, nós temos sempre coisas na nossa cabeça. Esse trabalho da confiança na relação tem que ser construído, mas dentro de nós, esse trabalho da confiança é importante para os dois, é muito mais importante para a mulher, porque naturalmente, biologicamente, nós temos sempre coisas na cabeça. E perguntam-me assim, mas há mulheres, dando aqui um exemplo, que estão na noite e que têm uma aventura durante a noite. E essas mulheres são iguais aos homens, que saem à noite? Não são. Vocês não sabem que naqueles 5 minutos antes, elas idealizaram coisas malucas com aquele homem. Vai ser o pai dos meus filhos, a boca... Elas sabem que não, mas o inconsciente acessou lá. Porque se a mulher não tiver um romance, ela não se vai deitar. Sim, e mesmo as traições, da parte da mulher é quase sempre emocional e da parte do homem é quase sempre carnal. Okay? E nós temos que falar sobre isto, que é, o homem aconteceu a Deus. A mulher, parte racional diz-lhe que sim, é um momento. A parte irracional já viajou, porque se ela não tem aquela viagem é quase como se defraudasse ela própria. Isto é biológico. Não apontem o dedo, não critiquem. É muito interessante isto que estás a falar e eu vou querer continuar esta conversa, mas eu vou fazer uma coisa que nunca fiz no Devaneios, que é, eu tenho aqui uma pessoa que gosta muito do teu trabalho, portanto eu vou dizer à Carolina para vir aqui para o meu lugar e vai-te fazer 3 perguntas. E eu fico a ver aqui ao lado. Bora, Carol! Opa! Anda, siga!
Ai, Com meu Deus. licença. Ana, Que é estreaste aqui isto? no Devaneios. Oh, meu Deus. Pronto, vens-te aqui E quais são as confortável. perguntas? Tu é que sabes, tu não gostas do trabalho da Ana. Olha, vou então usar o teu copo. Usa, eu não tenho erro. Estás bem? Ainda bem, porque eu também não. E não quero ter. Queres que... Não, ela empina-se é mais, coisas diferentes. Olha, mete lá, Ela Carol. empina-se mais. Foi assim muito ao Tá lado. bom? O quê? O que eu disse. Não. Para ele Zé, sair não, de não. cena. Não. Não, mas eu, por acaso, gosto até e acho que quero explorar esse... continuar com 3, isso. 2, 1. Dá-lhe gás? Muito obrigada. Ana, Carolina. olá! E olá a todos. Muito obrigada por este momento. Tiago, vou-te matar a seguir a isto. Mas também temos ali o vinho que o marido da Ana nos ofereceu, portanto vamos, se isto correr bem. Ana, estavas a dizer uma coisa bastante interessante e eu, por acaso, como mulher, sem perceber nada do assunto, ok? Portanto, é isto que eu também quero explorar contigo. Eu não sei se concordo exatamente com essa incapacidade da mulher de esquecer o emocional e ser um bocadinho homem, não é? Que é como nós dizemos. Mas eu gostava de entender um bocadinho melhor isso. Foi exatamente isso que eu disse. A mulher é incapaz de esquecer o emocional. Portanto, Achas? acho. O inconsciente dela diz isso. E diz isso em contexto de terapia, de hipnose, uma série de coisas. Certo. E achas que é possível, por momentos, isso ser esquecido, mas depois mais à frente vem a consequência? Portanto, toda a ação tem uma consequência. Ora bem, voltamos aqui um bocadinho ao que... há uma coisa que é importante, que é não chega a ser esquecido porque está no inconsciente. Uhum. Okay? Então é muito mais sentido do que provavelmente esquecido. E como é que tu observas isto? É que no dia seguinte estão à espera de uma mensagem. Daquela aventura. Verdade. Foi uma aventura, acabou, ambos concordaram. Então por que está à espera de uma mensagem? Ok? E se passa por ele na rua e ele até nem cumprimenta, nem dá a atenção que ela acharia que deveria ter, aquilo é um drama. Porquê? Mas nós estamos a viver agora numa era em que há muita gente defende que somos todos iguais, não é? Não que somos todos não iguais. somos. Eu também sou da opinião que não somos e ainda bem que não somos. Mas tu achas que essa questão... E as mulheres tendem muito hoje em dia a querer ser mais fortes, mais racionais, a poder sair à noite mais quê? Mais empoderadas e o terem essas aventuras da mesma forma que os homens têm. O que eu acho é se calhar até são capazes de o fazer numa fase da vida, mas isso não vem com uma fatura? Vem sempre com uma fatura. E qual é o impacto dessa fatura na vida de uma mulher? Ou seja, quanto é que isso pode impactar na vida de uma mulher o tentar ser um homem, no fundo, não é? Isto é um tema E polémico. atenção, exatamente. Isto é um tema muito Atenção, polémico. deixar eu vou aqui tentar muito usar. claro, exatamente, deixar aqui muito claro que Isto vai dar bons clipes. deixar aqui calma, deixar claro que eu acredito como pessoa que somos diferentes e acho que o somos e acho que é preciso também ter atenção à maneira como estes temas são colocados em cima da mesa e portanto eu não quero dizer que não quero, e acho que nem tu, nenhuma de nós quer dizer que a mulher precisa do homem, é só do homem, não, e falamos de energias, portanto há muitas mulheres que também têm energia masculina e vice-versa, portanto isto acho que é, e foi uma forma bonita, como estou sempre a dar kicks aqui, peço imensa desculpa, não estou habituada, e uma forma muito bonita como tu puseste as coisas, que é encontrarmos os pares. Encontrar os pares não é só homem e mulher e está feito, não é? E por isso é que acho que foi muito bonita essa forma, e por favor, tenham fixem, porque o que aqui está a ser dito é mesmo isso, são energias, e somos energias, não é? E não é necessariamente macho-fêmea, mas é energia e há muita gente e é assim desde sempre. É assim desde sempre. O que eu quero dizer com a mulher ser homem, vou dizer de outra forma porque acho que é importante, é mais a mulher cada vez mais quer ser racional e estamos aqui a dar um bocadinho Quer ter voz, não é? Quer ter voz e para isso acha que tem que se comportar mais ou ter determinadas atitudes que foram identificadas como sendo de homens.
não é necessariamente verdade isto, mas é a forma como as coisas estão a ser postas em cima da mesa, que eu acho perigoso. Queria ouvir um bocadinho isto, em vez de eu estar aqui a falar. Eu vou dar a minha opinião Uhum. enquanto profissional e não consigo, neste assunto em particular, desviar-me daquilo que também é o meu pensamento pessoal acerca da coisa. Aqui há uns anos atrás eu fiz uma formação de igualdade de género e achei que estava tudo errado, porque para mim não há igualdade de género, há equidade de género. A mulher nasce num corpo de mulher, tem características muito próprias, e um homem nasce num corpo de homem e tem características muito próprias. Biologia. Acabou. Uhum. Um homem gosta de um homem, uma mulher gosta de uma mulher. Está tudo certo. Dentro desse casal, um deles tem energia masculina a mais, um deles tem energia feminina a mais. Todos nós, individualmente, a Carolina, eu, o Tiago, todos nós temos uma energia masculina e uma energia feminina. E se elas estiverem em equilíbrio, vai haver alturas da vida em que uma se vai predominar em relação à outra, ok? Uhum. Se estiver em desequilíbrio, e o estar em desequilíbrio não é necessariamente estar mal. É porque a vida fez com que eu seja uma anfitriã na minha família. Sou a que trabalho, a que pago as contas, a que crio, a que domino. Pronto, a vida, os contextos, as rotinas fazem com que estas energias em determinada altura tenham mais ou menos poder. Pronto. Nas relações, independentemente de ser uma relação homossexual ou heterossexual, e por isso eu falei nos pares e falei nas energias, há sempre uma energia mais masculina e uma energia mais feminina. E isto é aquilo que eu acho que a sociedade tem que aceitar. Nós, mulheres, não somos nem nunca vamos ser homens, biologicamente, e nenhum homem não é e nunca vai ser uma mulher, ok? E daqui para a frente nós já vamos estar a falar em questões da nossa mente, da nossa psique, ok? Corpos biologicamente femininos e masculinos, energias temos as duas, uns predominam mais a energia masculina, outros mais a feminina, e ficamos por aqui. Eu sou um homem que gostava de ser mulher. Pá, acontece, nós já ouvimos falar nisto na medicina e na ginecologia, obstetra, são os bebés, são as crianças que nasceu com o sexo masculino, mas tem muitas hormonas femininas, ou nasceu com o sexo feminino e tem muitas hormonas masculinas. Tem que ser acompanhado, tem que ser acolhido e tem que fazer as transformações necessárias para ser um ser saudável, principalmente psicologicamente, ok? Pronto. Esta é a minha visão sobre as coisas. As mulheres que, a meu ver, têm comportamentos masculinos porque se querem afirmar, eu pergunto assim, qual é o teu lado, enquanto mulher, que tu não gostas? A sociedade anulou-nos enquanto mulheres durante muitos anos e aí é que está o problema. Não é por nós sermos aparentemente mais sensíveis que somos mais fracas, ok? Eu tenho uma cunhada que ela é uma força da natureza. Se tiver que conduzir um caminhão, conduz. Se tiver que partir lenha, parte. Ela é lindíssima. Ela é das mulheres mais bonitas que eu já vi. É um mulherão, ok? E se nós vamos para os países nórdicos e as mulheres conseguem ser mulheres lindíssimas e umas mais com energia masculina, outras mais femininas, umas heterossexuais, outras bissexuais, mas elas entendem o lugar delas. Uhum. E eu acho que entender o nosso lugar é gostarmos de nós como nós somos. E depois disso, ok. Eu acho que aqui também podemos voltar às constelações. Que é, nesses casos, o que é que tu consideras mais importante em fazermos constelações? Primeiro, digo já que acho que toda a gente no mundo devia fazer constelações, uma coisa com imenso poder e com imenso efeito. E estavas a falar, eu estava ali sentada e estavas a falar muito do teu pós-parto e das coisas que foste descobrindo. Eu passei exatamente pelo mesmo. Não construí essa rede que tu constróis à volta das pessoas, mas quem me dera ter-te conhecido na altura em que eu passei por isso, foi mesmo muito difícil, é uma fase assustadora, acho que é a palavra, e há muita resistência em as pessoas falarem a verdade, não é? Eu acho que, eu nunca mais me vou esquecer, a minha irmã teve o primeiro filho, portanto o meu sobrinho já tem 8 anos, e o meu filho tem 3. E eu assisti ao nascimento assisti quando ele foi para casa, ao nascimento do meu sobrinho. Eu lembro da minha irmã estar a chorar, Babi Rainha, e dizer tudo que a mãe te disse é mentira, ou seja, porque a minha mãe esqueceu-se da desgraça
que é estar naquela posição de um pós-parto, do estar ali com um recém-nascido e não saber o que fazer, não saber o que é dar de mamar, não saber quem é que somos, que relação é que temos com o nosso marido, que relação é que temos com a casa, que relação temos com a criança. Quer dizer, é um mar de coisas novas que é muito difícil de lidar. E eu já vinha com isto na cabeça quando eu engravidei e quando tive o meu filho. Ou seja, nem tudo é rosas. E eu acho que as pessoas pintam muito a maternidade e o pós-parto como rosas, e isso é gravíssimo. Porque depois levamos todas ali um choque da realidade, que é um peso gigante. Isto para dizer que estava-te a ouvir e nessa altura também foi um ponto de viragem na minha vida, em tudo. Eu acho que eu mudei completamente a maneira de pensar, deixei muitas vezes entrar os maus pensamentos que estavas a falar, e as constelações ajudaram-me imenso. E eu fui descobrir de onde é que aquilo tudo vinha. A relação que eu tinha com a minha mãe, a relação que eu tinha com o meu pai, a relação que eu tenho com a minha família, com a minha irmã, comigo própria. E portanto queria-te perguntar aqui quão importante achas as constelações familiares na vida das pessoas, e também alguns exemplos de casos de sucesso. Queria explorar um bocadinho essa... Eu sou fascinada pelas constelações, não fosse eu consteladora, não é? Com certeza. As constelações revelam aquilo que eu digo que são segredos que nem nós sabíamos que existiam. Portanto, quando nós temos padrões na nossa vida que se repetem, efetivamente não os conseguimos resolver nem com ajuda, as constelações dão-nos a resposta. Eu recordo-me de um caso em particular de uma mãe que queria constelar a relação com os filhos. Os filhos até acho que eram gêmeos, não se estavam bem. Não se estavam, já tinham ido ao pedopsiquiatra, tinham um acompanhamento pediátrico, mas os miúdos não se podiam ver. Portanto, eram miúdos pequenos, tinham 8 anos, batiam-se, maltratavam-se, e a mãe queria constelar aquela relação. A dada altura, depois as pessoas deixam a verdade para o fim, só nos contam a verdade no fim, não é? E a dada altura eu não estava a conseguir resolver muito bem aquela constelação, não se estava a conseguir chegar lá ao ponto, e há alguém na plateia que diz: eu quero entrar, eu sinto que quero entrar. E atenção, eu quando faço constelações, a pessoa que está a ser constelada não é conhecida de absolutamente ninguém que lá está à volta para participar. Portanto, nós temos Mas tu que fazes em grupo. Em grupo, ok. Faço individual e faço em grupo. Em grupo é poderosíssimo, É não é? poderosíssimo. E essa pessoa que está fora e que diz eu quero entrar, diz, eu chamo-me Matilde, e a minha mãe, que era uma das pessoas que está a ser constelada, interrompeu a gravidez 8, 9 meses, já não me recordo muito bem. E portanto, eu tentei voltar numa gravidez seguinte e vim, como já não me recordo o nome de um dos gêmeos que lá estava, e venho revoltada com aquilo que a minha mãe fez comigo. E como o meu irmão é o filho preferido, eu não lhe vou fazer a vida fácil. Basicamente foi isto que aconteceu, claro que num contexto diferente. Eu perguntei àquela senhora, então, mas disse-me que só tinha 2 filhos, que não havia nada dos mortos, que nunca tinha tido outro filho, e ela só me disse, eu não quero falar mais sobre isto. E eu encerrei as constelações. Portanto, mais tarde, a pessoa em particular confidenciou-me que aquilo tinha sido uma interrupção voluntária, fruto de uma violação de uma pessoa da família. Portanto, em casos como estes, isto não é uma história que a senhora fosse contar ao pediatra nem ao pedopediatra e ao pedopsiquiatra, e nem me parece que fosse um tema que eles relacionassem, não é? A verdade é que se realizou uma segunda constelação, constelou-se aquele bebê e não aquelas crianças. E até o dia de hoje nunca mais se aborreceram um com o outro. As constelações vão buscar estes segredos, estes emaranhados das famílias para resolver problemas que nós temos no dia de hoje. Mas esta mensagem de um bebê que ia nascer e que foi interrompida a vinda dele, de 2 filhos que nascem e que não se entendem, vai ficar para sempre nos genes da mãe, no corpo da mãe, ok? Vai ficar no útero, vai ficar no coração, vai ficar na mente, vai ficar no tecido do órgão, vai ficar nas células. E portanto, qual é a solução? A solução? Não há solução, é a árvore genealógica. Não, claro. A solução para aquela pessoa, porque eu acho que, e uma pergunta que eu também te quero fazer é, acho que a maior parte das pessoas estão a sobreviver, não estão a viver. Certo.
E queria saber um bocadinho a tua opinião nesse sentido, mas qual é a solução para essa pessoa? É perdoar-se? Perdoar e aceitar que efetivamente existe esse código, essa carga que está em nós. Morfogenética. Muito obrigada. Para avançar, para conseguir viver, para conseguir ultrapassar e ser melhor. Sim, é ter consciência, porque o aceitar e o perdoar são processos. Correto. Ok? Nós, no luto, temos vários processos. Nos traumas, temos vários processos. Portanto, aceitar que aquela questão que tem uma origem é ter consciência que aquilo existe. E depois o aceitar, o perdoar, isso é um processo que se faz com o terapeuta. Ou sozinho. Há pessoas que fazem esses processos sozinhos. Porque leva tempo, não é? Nós não conseguimos de um dia para o outro aceitar coisas que nos magoam ou que nos fizeram infelizes ou que põem uma parte de nós vulnerável. Sim, ou coisas que tapamos, não é? Exatamente. Às vezes tapamos por sobrevivência, e quando vemos as coisas com claridade também dói, não é? Custa. Dói. E Dói. custa aceitar e a dar A palmadinha. a palmadinha, não é? Porque no fundo, e aqui, pronto, voltando ao tema acho que a maior parte das pessoas estão a sobreviver, portanto, ao sobreviver, automaticamente, na minha ótica, nós vamos tapando buracos, não é? Ou seja, não quero lidar com isto agora, passo para a frente. Isto também não, passo para a frente. Há sempre uma fatura a pagar, há sempre alguma coisa, e vai chegar, seja aos 30, aos 40, aos 50, seja no corpo, seja na mente, seja onde for. E por isso pergunto-te aqui, achas que sentes nas tuas consultas que as pessoas vivem muito neste modo de sobrevivência? Completamente. E isso é glorificado. Que ainda é pior. Exatamente. Isso é glorificado. Exatamente. Alguém que não tem tempo porque o trabalho é o principal, não é? Aquilo a que eu tenho que me dedicar, aquilo que eu vou mostrar aos outros que sou capaz de fazer, que sou melhor. Isso é glorificado e as pessoas esquecem-se que nós devemos glorificar a nossa paz, os nossos pensamentos. Muitas vezes, em relação a isso, perguntam-me assim, então o que é meditar? Meditar é ter uma conversa connosco. É estar em casa a fazer alguma coisa que até nem requer muito raciocínio e estar a pensar o que é que eu fiz hoje que me tenha feito bem. De que forma é que eu hoje contribuí para melhorar a vida de alguém, ou o que é que eu disse que se calhar foi magoar alguém, o que é que eu preciso para me sentir melhor. Eu estou a ter uma rotina saudável. Eu muitas vezes faço esse trabalho comigo, porque estou constantemente a dizer cuidado, pare, respire, faça isso. E quando é que eu faço isso? Chego a casa, tenho que pousar o telemóvel. Tenho que pousar o telemóvel e deixo as pessoas mais urgentes nos não arquivados. E se me mandam uma mensagem, aquilo apita. E se apita, o meu cérebro diz, alguém precisa de mim, eu tenho que ir. E eu não preciso de mim. E as minhas filhas? E o meu marido? Okay? Portanto, nós, de alguma forma, queremos estar presentes, queremos passar uma imagem, queremos ser os melhores e queremos ser valorizados por isso. Mas às vezes isso adoece-nos. E acho que cada vez mais, Carolina, tens razão, cada vez mais isso nos adoece, porque nós não temos tempo para sentir. Pensamos demasiado nos outros e não temos tempo para sentir. Sim, mas ao mesmo tempo também acho que há esperança. Quer dizer, eu tenho 33 anos, portanto ainda tenho muito para ver, ainda bem. Mas desde os últimos anos acho que há aqui um shift muito grande na forma como as pessoas querem cada vez mais cuidar delas próprias, querem cada vez mais impor limites. As prioridades estão a mudar. Tu vês isso em consulta? Sentes isso nas pessoas que te abordam? Sinto que algumas pessoas procuram isso e outras fazem-no só para mostrar, só para a fotografia. Perfeito modo. Concordo, porque é moda, não é? É moda. É moda. E as pessoas vivem muito dos Instagrams e passar uma imagem de que eu agora faço pilates, cycling, meditação, portanto tomo 10 suplementos. Exatamente, só sim, como comida creatina saudável e colagênio. Exatamente, ainda hoje partilhei no meu Instagram uma coisa que achei aquilo maravilhoso, que é a Luana do Banho, no podcast não sei como é que aquilo se chama, ela a dizer, eu quero emagrecer, ok? E eu para emagrecer vou meter na minha cabeça o que é que eu tenho que fazer para emagrecer. E vou começar a seguir nutricionistas, por exemplo. Então, de repente, é tanta informação,
quer dizer, ela até estava a dizer, pá, vou comer sopa. Não, agora não podes comer sopa, agora tens que comer a proteína. E depois não podes comer hidratos, mas afinal tens que comer hidratos porque precisas de energia. Mas afinal, e nós ficamos exaustos. Então parecemos todos baratas tontas. O problema é que nós não devíamos, nós quando temos uma questão para resolver em nós, temos que ir à consulta, porque vamos pagar pela consulta, mas aquela pessoa vai estar 1 hora dedicada a nós. Vai nos querer conhecer o nosso corpo, provavelmente vai fazer um ou outro exame, uma análise, mas vai fazer um plano ajustado a nós. Eu tenho formação em medicina ortomolecular, portanto eu trabalho muito o alimento na visão da desinflamação e o suplemento. E há pessoas que chegam à consulta e dizem assim, olha, eu estou-me a sentir muito cansado, eu quero um suplemento para isto, eu não estou a dormir bem, eu quero um suplemento para aquilo. E eu só digo assim, o corpo primeiro reconhece o alimento. Precisa do suplemento? Eu tenho lá uma máquina que é um bioscan que faz uma biorressonância e nos dá 36 informes sobre o nosso corpo humano, nomeadamente vitaminas, oligoelementos e minerais. E muitas vezes as pessoas não precisam nada daquilo e estão a tomar 10, 12, 15 suplementos, autossuplementam-se. E eu pergunto, mas porquê? E há muita coisa que podemos fazer antes de nos suplementarmos. Muita coisa. E depois uns interferem com os outros, uns são lipossolúveis. A absorção são só 10%, o corpo só absorve 10%. E cada corpo é uma diferente, não é? loucura. Portanto, tu precisas de uma coisa, eu preciso de outra. Isto é uma loucura. Se dormirem bem, se comerem bem e comer bem, é uma dieta variada. A nossa dieta é maravilhosa. Se corrermos, E façam atividade física, e namorem, façam muito amor, abracem muitos filhos, tenham uma rede de amigos que é a maior terapia que há, e deixem os suplementos para o fim. É isso. Ok? É isso. Mas eu acho que falta essa educação e tu sentes isso na tua comunicação no Instagram e quando as pessoas te abordam, tu sentes muito isso? Eu sinto isso. E no início o meu marido dizia-me assim, olha, tu é que sabes, mas assim não vais ter pacientes. Porque as pessoas quando vão querem uma pílula mágica. Eu penso assim, e acabou. Quem quer, quer. Quem quer, eu não tenho uma regra para os meus pacientes, eu construo um mapa, cada um tem um mapa. E o mapa, eu quando lhes digo, olha, vai ter que arranjar um dia na semana para fazer exercício, eles começam logo a olhar para mim de canto. Já percebeu quais são os benefícios da atividade física? Faz tão bem ao corpo e à mente. Precisamos de atividade física, precisamos de dormir bem, precisamos de nos alimentar bem e precisamos de sair e ter amigos, fazer como fazem os homens. Okay? Nós precisamos disso. Nós precisamos. Só que parece que estamos todos formatados para, e é isso, posso usar uma palavra menos bonita? Que tolhe as mulheres no sentido geral, que é... Era. O Tiago já à espera de uma... um palavrão de boca cheia. Que é, a mulher não pode estar na cozinha, agora a cozinha é dos homens. A mulher tem que... A mulher não tem nada, a mulher tem que fazer aquilo que lhe apetece e que gosta e que lhe dá prazer. Eu acho que nós vivemos numa sociedade muito do 8 e do 80 e ninguém sabe um meio. Então... É exatamente isso que estás a dizer. Agora é o homem, que a mulher não pode estar na cozinha, agora a mulher é que é CEO de não sei o quê. Depois, nós vivemos aqui todos não há um equilíbrio em nada. Em nada. Isto é perigosíssimo para as nossas crianças. Morro de medo pelo futuro do meu filho nesse sentido, porque acho que é tudo, está tudo muito toldado, como tu dizes. É verdade. E isso preocupa-me muito. E acho que aqui também podemos entrar num tópico que é Topics, que acho que a Topics vem resolver muito isso. E a mim alegra-me estar dentro de um projeto em que eu estou a fazer melhor, também para o futuro do meu filho e destas gerações, que é... E a Topics consegue estar perto da tua comunidade, estás com as tuas pessoas, tu sabes sabes como falar com a tua comunidade, tu tens expertise e tu vais dar informação válida a essas pessoas. Eu sinto muito que o Instagram hoje em dia, muitas vezes as pessoas estão a falar à boca cheia, não é? Ou seja, nem sabem bem, não estudaram para aquilo, querem fazer reels que push, que sejam virais, exatamente, e isso é tão perigoso porque o sumo daquilo pode danificar muito as pessoas e as crianças. E portanto... Não, força. Até porque... Eles não me vão ouvir, mas principalmente, eu vou falar algo, principalmente quando está provado que as coisas negativas têm mais views que as positivas. Exatamente. Meu Deus, isso é horrível. Não sabia disso. Então, tudo que é... Eu não vejo coisas... o microfone que é para as pessoas verem. Eu não vejo coisas negativas. O que é que são os telejornais?
Só É só notícias desgraças, negativas. só desgraças. Os nossos velhinhos, o que é que eles veem todos os dias? Notícias negativas. Tu não consegues ter uma mente positiva se só vês coisas negativas. Portanto, e nós estamos Os meus inundados velhinhos disto. não veem telejornal, que eu não deixo ver televisão. Mas percebes o que é que eu estou a dizer? Ou seja, é só desgraças, não há, são muito poucas verdade. notícias boas, é só notícias más. Ou É. seja, e tu no Instagram, as pessoas que fazem coisas a provocar, que fazem esse tipo de conteúdo tóxico, eles sabem que vão ter views porque aquilo bate, entendes? Bate e mexe também muito com o psicológico, principalmente nós mulheres. Eu acho que nós vivemos numa comparação. Nós temos uma característica, principalmente depois de sermos mães, na minha ótica, a culpa, a comparação, não é? Estamos aqui sempre a dar chicotadas em nós próprias. E não nos aceitarmos na condição de nós também envelhecemos, não vamos ser sempre novas e bonitas. Exatamente. E eu acho que para os homens também, certamente, que eu falo porque sou mulher, portanto eu não sei o que é ser homem, mas no meu corpo é muito grave, muito nocivo, não é? Tipo, psicologicamente, o estar constantemente na comparação É horrível. é horrível, é horrível, É horrível. é horrível. E eu acho que a Topics vem um bocadinho combater isso e queria também saber a tua opinião. O que é que tu começaste por falar tu na Topics e ainda bem que vês aqui também um caminho para ti e para a tua comunidade. E gostava de saber mais o que é que tu vês que pode acrescentar ao teu negócio e às pessoas, à tua comunidade e às pessoas que precisam da tua ajuda, no fundo. Olha, para começar, traz-me segurança interna e conforto em perceber que eu posso ajudar as pessoas com individualidade. Eu quando faço um post, quando falo de um tema, no fim eu coloco sempre, mas atenção, ouça o seu corpo, veja o seu corpo e é preciso perceber se aquilo se adequa àquela pessoa ou não. Eu tenho o cuidado de escrever isso. E gosto mesmo muito, quando as pessoas me dizem, olha Ana, eu experimentei, mas comigo não funcionou, eu tive esta reação, e eu aproveito logo aquilo para usar como, estão a ver? Não é igual para todos, ainda bem que partilhou isso. A Topics... Tens muito esse cuidado e isso foi uma coisa que chamou muito a atenção. E a Topics serve para isto, que é, se o seu caso é diferente e se consigo não resultou, por favor, partilhe ali, porque se calhar o seu caso é muito mais comum do que estes que aparecem aqui. E nós temos informação gratuita e muitos dos profissionais que fazem essas partilhas, eu vou vendo e vou seguindo algumas pessoas, eles não estão errados, só que caem no erro de não dizerem às pessoas que aquilo não serve para todos. E como são extremamente profissionais e têm o dom da comunicação, pessoas que precisam de um conselho de nutrição seguem, mas depois há o outro que é igual e tem aquele dom também, e outro, e da altura estão confusos. E depois as 3 fórmulas que experimentaram não servem naquela pessoa. Mas isso também causa muita frustração nas pessoas. Muita frustração. Muita mesmo. Desacreditação, não é? Então porquê que com aquela funciona comigo não? Porquê que eu não consigo emagrecer? Porquê que eu não consigo... E há mil e uma razões para as coisas nos acontecerem, e a maior parte das coisas que nos acontecem tem muito a ver com a nossa história e com as nossas rotinas. Portanto, se tu não emagreces, provavelmente não é pelas mesmas razões que eu. Exatamente. Ok? Se tu tens fome à noite, a tua fome pode ser diferente da minha. A minha pode ser emocional, a tua não. É porque treinas tarde e chegas a casa com apetite e é um momento do dia em que tu até és aquelas pessoas que trabalham mais durante a noite e tens mais energia. Portanto, é preciso perceber e ouvir as pessoas, e a Topics permite-me isto, não é? Há bocado o Tiago partilhou aquela descrição da senhora, eu sinto isto, afetou-me isto, já estou desesperada. Aquela pessoa conseguiu numa mensagem explicar-me tudo aquilo que estava a sentir física e psicologicamente. Não é possível tratar ninguém com um post do Instagram. Pois. E tu disseste uma coisa que eu acho que define bem a Topics, é as pessoas serem ouvidas. Pertencerem. É um espaço seguro. Exatamente. E só está lá quem quer. Que bom. E quem quer respeita quem lá está. Ok? Que bom teres essa visão da Topics. Quer dizer, é a primeira vez que estamos a falar assim pessoalmente e tu criaste a tua comunidade sem guidelines, sem nada, e teres essa percepção
Pois, eu preciso de ajuda e de orientação, porque eu achei aquilo tão bom, eu disse, vai ser aqui que eu vou conseguir ajudar as pessoas. Claro que sim. E fui criando, e depois o Tiago foi-me ajudando, olha, podes abrir aqui uma aba, e eu, olha, que fixe, nem me tinha percebido disso, e provavelmente tem mais ferramentas que eu tenho que explorar. Sim. Mas a nível profissional, para mim, é excepcional. É excepcional, porque me livra de responder a mensagens individuais para as quais eu não tenho tempo. Efetivamente, eu não tenho tempo. E nem quero ter esse tempo para isso, não é? Porque o meu tempo também é precioso e eu também o quero dedicar a mim e à minha família. E a Topics, para mim, é a cereja no topo do bolo. É a forma de eu chegar a toda a gente de uma forma honesta, individual e de podermos ajudar as pessoas com mais verdade, não é? Porque se calhar eu vejo a história, alguém vê a história daquela senhora e diz a minha é parecida, mas nisto é diferente. E ali pode partilhar. Sim. Até porque há muita gente que manda mensagem e eu não consigo responder. Claro. É Ok. impossível. É impossível. Com consultas, com impossível. Com estudos. Não consigo. É impossível. Com filhos e família é muito difícil. E agora, se calhar, eu acho que vou só perguntar aqui uma pergunta que parece um bocadinho clichê, mas gostava de ouvir, que é, se quisesses deixar uma mensagem a alguém, a alguma geração, o que for, às pessoas, as pessoas cada vez mais estão perdidas, e qual seria essa mensagem que mandavas lá para casa? Eu diria às pessoas que, de uma forma geral, pousassem o telemóvel e fossem viver a vida lá fora. Hoje, as amizades fazem-se em rede, não é? Não há uma rede de amizades, elas são feitas em rede. E é preciso sair, Nutrir, respirar, nutrir, conversar, e muitas vezes em contexto de consulta eu digo, a terapia não se faz dentro de 4 paredes. Isto aqui é só dar as ferramentas, a terapia faz-se lá fora, e para se fazer lá fora é preciso ter uma boa rede de amigos e estarem disponíveis. E nós juntarmos com os nossos amigos e estar cada um com o seu telemóvel não é estar disponível. Estar disponível é viver, é fazer, é ter experiências, é irem ver um jogo juntas, é irem fazer uma aula de jiu-jitsu juntas, é qualquer coisa. sim, by the way, a Ana não é joga que se diz, pois não? Pratica jiu-jitsu. E é ótima. E não se pode dizer onde é, pois não? Posso? Podes, claro. Pronto, é aqui pertinho, é a melhor escola de jiu-jitsu do Porto. É o Moto Jiu-Jitsu. Por acaso o convidado, que já saiu agora, exatamente, de jiu-jitsu. Foi? Sim. E foi lá que eu encontrei uma boa rede de amigos, porque tem homens e mulheres super disponíveis, inteligentes, bem dispostos, com sentido de humor, e o desporto faz isso, não é? O desporto une-nos e é um espaço, para mim, sagrado. Sagrado bem-estar, não é? Pode estar o mundo a cair às 7 da tarde a jiu-jitsu. Não se pode fazer nada, tem que se ir ao jiu-jitsu. Que bem, que bom. É muito bom quando temos isso. Eu estou a falhar, qualquer dia o meu mestre tira-me o grau que me deu, mas tenho que ir. Mas ao menos recomendo. Agora estás a falar bem da escola e já vais ganhar uns pontos. Que bom. Acho que isso é muito importante. E o desporto para mim também sempre foi muito, muito isso. É a minha meditação. Não sou atleta, mas pratiquei dança há muito tempo, e é a minha meditação e é a forma como desligo. Todos precisamos, não é? Sim. Eu não me apetece falar muito de desporto porque penso no Sporting e isso dá-me cabo da vida. Eu acho que a Carolina, por ela, ficava aqui. Ficava completamente, mas não podemos. Não podemos. Deixa-me só vir aqui que não estava à espera que, pronto, uma pessoa que espiritual e não sei o que, de repente anda à porrada ao final da tarde. É muito interessante. Se me perguntasses o que é que desporto fazias, eu iria dizer, talvez faças pilates, yoga, alguma coisa do género. Também. Não te estava a ver de todo a fazer jiu-jitsu, mas acho isso muito interessante. É libertador. Olha, foi assim aqui um podcast um bocadinho diferente, porque a Carolina trabalha comigo na Topics, na parte das comunidades, como Community Manager e Growth, e pronto, já que estava cá, ela é fã do teu trabalho, e eu achei por bem que ela, sem lhe dizer nada, pronto, metê-la aqui no cadeirão, dá para perceber que ela tem muita vontade, talvez entre noutros episódios também. E olha, muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço o convite. Tenho a certeza que te vamos querer convidar para outro segundo episódio, porque acho que ficou aqui muita coisa por dizer, mas iríamos ter que estar aqui mais 1h30 e portanto temos outros compromissos, tanto do meu lado como do teu.
mas com certeza vamos fazer aqui outro episódio, porque pá, a conversa foi fantástica, adoramos conhecer-te, pelo menos eu adorei. A Carolina não sei, não posso falar por ela. Eu não, por acaso não gostei nada. Pronto. E vou querer com certeza marcar uma consulta contigo, pareces-me brilhante no que fazes. Também vou sair daqui. E para a malta que está lá em casa, pode-se juntar na tua comunidade da Topics, não é? Sim. Sim, por E mesmo favor. através de lá também te podem perguntar como é que se marca uma consulta e por aí fora, que nós em breve vamos poder fazer isso, fazer na diretamente na Topics one-on-one. Para já ainda não dá, portanto podem ir lá e fazerem as perguntas. Aproveitem então. É isso. Olha, É isso mesmo. um beijinho, Ana, muito prazer. Obrigada. E obrigado. Obrigada.